A paz do Senhor Jesus, estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Pensa num programa bom. O programa de hoje está um espetáculo. Já vai dando like aí, compartilha para os seus amigos, parentes. Vamos alcançar mais vidas, vamos alcançar pessoas. Esse programa foi feito para te abençoar e salvar pessoas. Fique até o final, não saia daí para você receber a bênção por completo. Vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui dando início ao nosso podcast Ágape, esse quadro tão interessante aqui na nossa TV Ágape. Toda semana a gente recebe aqui um convidado, a gente fala de vários assuntos que edificam a nossa fé. E hoje eu tenho aqui o privilégio, a honra de receber o meu amigo e irmão em Cristo, o nosso Guilherme, mais conhecido como Gui, esse homem de Deus. Hoje nós vamos aprender muito com ele. Gui, aperta minha mão aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Cumprimenta o pessoal para a gente já dar início aqui. Pode cumprimentar o pessoal. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho aqui, né, pastorzão, desse estudo aqui que é fantástico. Fantástico. Ô, Gui, antes de lermos o texto aqui, o Gui não é natural de Patrocínio não, né, Gui? Qual cidade que você mora? Tem quanto tempo que você está aqui já em Patrocínio? Só para o pessoal já ir te conhecendo. Eu sei que a igreja toda te conhece, mas o pessoal que nos ouve aí. Tá certo. Eu sou natural de João Pinheiro, fica a 250 quilômetros daqui. Isso. É bem pertinho. Minha mãe e meu pai são de lá, então nós somos pinheirenses, né? E de lá a gente foi para Brasília, para Montes Claros. E aqui foi um direcionamento de Deus, aqui estou, gostando da cidade. Que bom, já tem quanto tempo aqui? Pastor, vai fazer já quase um ano já. Que legal, já adaptou com a cidade? Ah, já, né? Que bom. Pessoal, hoje nós iremos bater um papo aqui com o Gui. Vamos ler com vocês João capítulo 15, eu vou ler até o verso 7 e a gente vai aprender um pouquinho sobre esse texto. É um texto muito conhecido, João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos serás feito. Esse texto aqui tão conhecido foi dito por Jesus, a partir de João capítulo 13, Jesus está sentado com seus discípulos ali na ceia, né? E Jesus lê esse texto aqui tão conhecido e tão edificante. Hoje nós vamos aprender um pouquinho. Gui, por que Jesus, ao reunir com seus discípulos, ele usa essa analogia aí sobre a videira? O que Deus falou contigo sobre essa comparação aí? Bom, pastor, a gente tem que entender que, né, é as últimas palavras de Jesus. Para mim é um texto maravilhoso. Riquíssimo, né, Gui? Riquíssimo. É uma trajetória que Jesus ele vem da ceia, está sendo preparado, né, para ser entregue por nós, né? E então ele está naquele caminho, conversando com seus discípulos, né? E está ensinando, é como se fossem as últimas palavras ali, né? E aí ele vem falando, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Então, quando ele começa a falar sobre, quando ele diz, né? Eu sou, ele afirma, né? Ou seja, não tem outra videira a não ser ele. Eu comecei a me perguntar, por que ele fala então, né? Essa analogia, né? Por que ele fala que ele é a videira, né? Então eu comecei a pegar, lembrar, né, de alguns fatos históricos que acontecem na Bíblia. E aí a gente vem falando, né, a videira, historicamente, ela é uma representação do povo de Israel. Isso. Né? Então já começa daí, né? Então ele é a representação, é a figura maior, né, de todos os israelenses. Então ele já começa falando assim, ó, é como se ele estivesse lembrando ao povo, né, tudo que dá paz aqui, ó, eu sou. E outra, era uma forma mais simples do pessoal entender, né, a linguagem, a cultura, né. Jesus era mestre nisso, né, Gui? Isso. De usar coisas simples para falar de assuntos profundos. Justamente. E a cultura, né, a agricultura daquele local, a moeda, né, vamos dizer assim, que girava, tinha que ser uma linguagem muito fácil para que eles pudessem entender. Né? Então, a gente tem que entender alguns pontos, né, um ponto histórico,
né, que vem dessa parte, né, porque que ele falava que ele é a videira, né, que ele representava, né, e depois também a gente pode pegar, né, um dos primeiros sinais da Terra Prometida, a uva, o cacho de uva que eles trazem, Isso. né, então assim, Até para quem não sabe, a videira é uma plantação de uva, né? Isso. Então, assim, é como se ele estivesse remetendo ao fato, olha, tudo aquilo que traz esperança mesmo. Ele já começa trazendo, né, assim, na cabeça do povo, lá em Moisés, né? Ele vai trazendo para o dia atual. Então, ele vem recordando, por isso que ele fala, eu sou a videira, né? Aquilo que o povo tinha esperança de uma terra prometida, ele está falando, eu sou a terra prometida. É né? verdade. Em fatos, né? Então, historicamente, é bem fácil de entender isso. Então, ele toca na linguagem muito mais fácil com os seus discípulos. E depois ele vem falando, né? A gente pode também pegar aí geograficamente, né? Pela agricultura, que era a forma onde eles tinham suas moedas, né? Sim. E também o social, né? Os judeus, eles consideravam a videira como nobre, né? A gente pode ver até isso nos filmes, né? As uvas, né? Isso. São servidas aos reis, né? Simbolicamente como nobreza. Verdade, né? E Jesus era um nobre. É um nobre, é um rei, né? É o rei. É o rei dos reis. Então, ele podia ter escolhido o cedro do Líbano, ele podia ter escolhido a palmeira, mas não. Ele vê lá o carvalho, ele escolhe a videira, né? Porque as outras árvores, né? Elas são, vamos dizer assim, presunçosas ou até mesmo soberbas, né? São firmes, fortes de si. Não, ele usa a parreira ali, a videira ali como uma forma de humildade. Verdade. Né? Então, assim, é o que mais me remete. Ele está deixando para os discípulos assim, olha, sejam humildes, né? Porque ele podia falar, eu sou forte. Poderia usar qualquer outra árvore, mas escolhi a mais A mais simples, né? E a mais simples que traz, né? Que remete à nobreza. Eu fico encantado com isso justamente por causa disso. Porque ela é simples. A videira ela é simples. Verdade. Né? E então ele escolhe isso, né? As outras não crescem sozinhas, né? Mas não, a parreira ela precisa ela vai se esticando em ramos ou vai se trepidando ali, né? Em outras ramificações para que ela possa crescer, né? Mas ele traz essa humildade. E socialmente, né? A imagem da videira ela é forte, né? Segundo o Flávio Josefo, né? Um histórico historiador, né? E antropólogo, né? No livro dele, A Guerra dos Judeus, ele fala que quando Herodes ele reconstrói o templo, o sinal da uva era tão forte para os judeus que ele coloca nos umbrais do templo a figura de uva, né, do cacho, né? A gente pode ver também nas lamparinas, né, nos túmulos, nos sarcófagos, a imagem da riqueza que os cachos de uva traziam, né? Simbolicamente a nobreza que ela tinha, né? A riqueza, né, do poder, da troca, enfim, né? De várias outras coisas. E também, pastor, uma nota de rodapé, como o senhor gosta de dizer, a primeira moeda, quando Herodes ele começa a fazer, ele traz a simbologia dela nas costas a uva. Que legal. A uva, né? Flávio José ele deixa isso bem explícito. E ele, se você pesquisar nos livros, tem essa imagem, né? Da uva. E também Herodes ele usa da uva para relembrar do tempo de Moisés. Sim, né? sim. Da mesa, né, da propiciação. Jesus, como sempre, em cima nas suas alegorias, né? Em cima. Então, não tem como fugir, né? Primeiro, você entender, quando ele já começa aí, histórico, social e geográfico. Então, ele já engloba tudo para ficar uma linguagem fácil da gente entender. E a gente, às vezes, pega esse texto e passa tão desapercebido em detalhes riquíssimos. E me permitindo também um acréscimo, Gui, quando ele disse a videira verdadeira, da videira vem a uva, da uva vem o vinho, e o vinho para o judeu é um símbolo de felicidade. Então era a mesma coisa que Jesus estava falando. Eu sou a verdadeira felicidade. A única coisa que pode proporcionar a vocês uma felicidade verdadeira. Que felicidade o mundo até dá, mas a verdadeira é só Jesus. Ele é a videira verdadeira. E outra coisa, Gui, qual a ligação também dos frutos da videira? Tem alguma ligação com os frutos do Espírito? O que você acha em cima desse texto aí? Então, pastor, se a gente pegar o texto lá de Gálatas, né, que ele vai falando sobre os frutos do Espírito, a gente tem que pegar como que a uva, ela cresce.
né? Ela é diferente do pé de manga ou do pé de laranja, que às vezes nasce uma laranja aqui, amadurece mais rápido que a outra. Não, o cacho de uva ele amadurece por completo, né? Ele é diferente das outras frutas, né? Então, assim, quando Jesus está falando disso, dessa ligação dos frutos, ou seja, ele está falando que cresce junto, né? Eles nascem juntos, não é igual o pé de manga, que primeiro a manga está ali em cima. Eu entendi, depois Não. tem outra aqui embaixo, outra para lá. Então elas amadurecem, né? Os frutos do Espírito Santo, quando eles vêm em nós, ele está amadurecendo por completo, não é algo que é isolado. A primeira é a paz, não, primeiro depois o amor. Não, ele vem, né, por completo. O cacho, né? Legal, nasce tudo junto, tudo né? junto, né? E resplandece, vamos dizer assim, né? Então essa é uma analogia que eu gosto muito de trazer, né? Então Legal, Gui. a gente Bacana. tem que perceber detalhes, né? Então você não pode ler apenas por ler ou por ter uma rotina É verdade. de leituras. Para, né? Estuda, medita, né, Gui? Estuda, medita, né? É um texto que eu gosto muito, porque está falando, cara, o último ensinamento de Jesus, né? É as últimas palavras dele. Então, E ele está preparando os seus discípulos para um novo tempo, porque durante 3 anos e meio, os discípulos estavam sempre ao lado de Jesus. Agora não. Agora eles vão ter que viver sem a presença física de Jesus. Então, essas palavras aqui eram para prepará-los para esse novo tempo. Claro que o Espírito Santo viria, mas eles tiveram que viver um tempo sem a presença física de Jesus. Então, essas palavras aqui é para ensinar, encorajar, né, Gui? isso são palavras assim, difíceis de se ouvir, né? A gente pensa que é um texto romantizado, mas são difíceis de ouvir Não, ela. verdade. Né? A gente vai ver no finalzinho aí, tanto que é difícil e forte, né? O melhor de tudo. E já caminhando para o fim, Gui, o tempo aqui voa, te falei, olha, meu Deus. O que significa estar na videira? Então, pastor, a gente vai olhando ao longo do texto, ele está falando, se você estiver ou estar, né? Estar na videira é estar ligado, é estar presente, né? É de ter um relacionamento com ele. né? Então, eu tenho um namoro, né? Se eu não tiver no namoro, ninguém namora e fica 6 anos sem se ver, 3 meses, né? Não tem como você estabelecer. Um relacionamento distante, né, Gui? Então é aquele que está, a todo momento ele vem falando isso, né? Então é estar junto mesmo, conhecendo, né? Orando sem cessar, lendo a Bíblia, dedicando a isso, né? A estar mesmo dentro dele, conhecendo, né? Sabendo quem é o seu Senhor. É verdade. Eu acho uma parte que ele fala assim: todo ramo que não estiver nele secará ou que morrerá. Isso aqui é tão verdadeiro que até no literal que Jesus estava falando para os seus 12. E um raminho ali quis ficar longe da videira, que é Judas. Qual foi o fim dele? Secou e morreu. Então Jesus não estava brincando nessas palavras. Todo discípulo, todo ramo que quer viver longe da videira, a morte espiritual é só uma questão de tempo. Então, como você mesmo disse, que a gente não venha se afastar de Jesus. Evangelho é relacionamento. Então, se ele disse que ele é a videira e nós precisamos de estar nele, nada melhor, como você ensinou, de estar perto, orando, jejuando, lendo a palavra. Né, Gui? Gui, meu Deus, que ensinamento que você nos deu aqui. Já caminhando para o fim, para a gente já encerrar, tem mais algumas considerações finais que você quer deixar para o pessoal? Você deu um show aqui para nós, uma aula, só para a gente fechar com chave de ouro. E para a gente finalizar mesmo, Jesus ele estava vindo da ceia, né? Ele estava vindo ali pegando ali, né? Vamos dizer assim, hoje o suco de uva, né? Falando, isso é meu sangue, né? E ele está falando, olha, ele pega essa analogia depois, né? Depois da ceia, né, ainda. Perfeito, eu sou, né, eu sou o melhor, o suco, né? Meu Deus. Porque Deus agradou, né? Isaías fala, né, que se Deus agradou em moê-lo, é verdade. Né, ou seja, extraiu dele o melhor. E com certeza ele quer extrair também de nós o melhor. O melhor. Então que a gente possa ler esse texto de uma forma com mais... outros olhos, né, Gui? Com mais dedicação, amor. mais seriedade. Né? Gui, aperta minha mão aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela disposição e pela forma que você tem servido ao Senhor aqui na igreja. A gente é grato a você. Você é uma bênção. Tá bom? Que Deus continue te fortalecendo e te usando. Despede do pessoal aí para a gente já encerrar o quadro.
Só despedir do pessoal. Pessoal, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham sido ricamente abençoados. E sempre ficar atento aos detalhes, né? Que a Bíblia sempre nos ensina mais do que a gente pensa. Verdade. Pessoal, obrigado aí, aprendemos muito. Fica aí que tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Ô Gui, obrigado aí por esse bate-papo. Agora o próximo quadro, meu amigo Zilton, esse quadro aí espetacular. Qual que é o texto de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, é um prazer estar com vocês novamente. E hoje no nosso Cantando a Palavra, nós vamos falar sobre uma canção que ela é muito conhecida na nossa igreja. Ela foi uma das canções do ano passado, foi uma canção muito cantada. E ela também tem uma certa polêmica ao redor dela. Mas como eu já disse antes, nós não iremos nos apegar nas polêmicas, mas sim na verdade bíblica por trás da canção. Hoje nós vamos falar da canção Vem Me Buscar, do casal Jefferson e Suelen. Por mais que nós temos uma cultura na igreja brasileira, no louvor, onde se fala muito sobre uma cultura de Deus fez para mim, Deus vai restituir, Deus vai me dar as coisas. E é muito bom ver grupos jovens que têm se entregado numa adoração que fala sobre a volta de Jesus. E essa canção, ela fala justamente sobre isso. Então vamos à sua primeira estrofe. A primeira estrofe vai falar o seguinte: és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, para casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Na primeira estrofe nós vemos várias afirmações que colocam justamente em contraposição o hoje e o dia que há de vir. Então nós vemos que Jesus ele é adorado, ele é desejado, mas no presente isso não se compara com a glória, com tudo aquilo que há de vir no futuro. Porque a Bíblia vai nos afirmar que a glória que há de vir ela é maior do que qualquer glória na terra. O próprio Paulo diz que não deveríamos comparar a nossa vida com a vida dos ímpios na terra, por mais prósperos, por mais que eles venham conquistar algumas coisas, porque aquilo que o Senhor tem reservado para nós é extremamente grande. Por mais que não haja nenhum texto bíblico referenciado aqui diretamente, nada do que nós ouvimos nessa primeira estrofe, ela contraria o que a palavra diz. Na verdade, ela afirma mais ainda uma necessidade de nós entendermos que nós não somos da terra e que nós vamos voltar para o céu. Fala sobre também um reino e uma localização geográfica onde Deus ele é soberano e ele governa. E o refrão vai dizer o seguinte, um pré-refrão, né? Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Um refrão muito curto, bem direto, que fala da nossa expectativa na vinda de Jesus, que é Jesus Cristo, ou Yeshua na língua original, no hebraico. Então, pessoalmente, eu não entendo muito essa compreensão de usar Yeshua em vez de Jesus, sendo que não há nenhum valor semântico propriamente dito nisso. Mas acredito que seja por uma função de estética e também para englobar, de certa forma, mais aquilo que é considerado uma língua original dentro daquele contexto bíblico. Quando você estuda toda a tese bíblica, nós vemos que existem palavras que no seu original, elas trazem uma compreensão maior, elas trazem alguns significados. Não é o caso dessa. E Yeshua nada mais é do que Jesus traduzido para a nossa linguagem. Mas talvez para alguns isso possa parecer espiritual, mas não é o caso. Isso é apenas uma questão de escolha de quem compôs a música. No caso, a dupla Jefferson e Sueli. Aqui na parte da ponte da música, onde a música cresce, onde a gente fica totalmente avivado, ela vai falar o seguinte: em breve Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Essa parte é onde costuma trazer algumas polêmicas. Na ponte da música nós temos essa descrição da volta de Jesus Cristo. Às vezes nós podemos ver que existe uma certa polêmica dependendo da posição escatológica de cada igreja. Existem igrejas que acreditam em um arrebatamento antes, um arrebatamento durante, um arrebatamento depois. Mas isso aqui no caso não vem a ser algo que mereça ser discutido, porque todas as três linhas têm respaldo bíblico e é mais uma questão de interpretação. Cabe a você, dentro da sua fé, dentro da igreja a qual você serve, compreender qual é a visão da sua igreja. E aqui eu acredito que eles falam nas três primeiras linhas algo que é extremamente bíblico. Uma vez ele vai aparecer no céu, como de fato ele vai aparecer, que foi descrito em Mateus 24, no versículo 30. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que
Paulo diz em Romanos 14, versículo 11, quando ele fala sobre a soberania de Cristo e sobre quando Cristo ele vier para o seu reino milenar na terra. Quanto ao arrebatamento, não vamos entrar no mérito das várias posições que temos assim escatologicamente a respeito disso, mas a música não fala de um arrebatamento secreto, que é algo que deveria ser apontado por não ser fundamentado na Bíblia. Não estou dizendo que não vai haver o arrebatamento, mas o arrebatamento secreto, onde as pessoas não teriam conhecimento deste acontecimento, não seria um problema se fosse relatado. Mas da maneira como é escrito aqui dentro da canção, está apenas afirmando o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,17 e em 1 Coríntios 15,52. Entanto, dentro da letra dessa música, nós não temos problema nenhum. Por mais que ela não esteja baseada explicitamente em textos bíblicos, todo o seu conteúdo tem respaldo na palavra. Dito isso, o que nós podemos falar talvez é sobre a forma da música, o corpo dela. Ela é uma letra curta e tem alguma repetição, sendo considerado pelo tamanho da letra, ela é uma música de mais ou menos 7 minutos durante a sua interpretação. Mas isso é uma característica de estética e estilo musical. E ela também não se enquadra diretamente dentro do contexto do worship, por não utilizar extremamente de sintetizadores, acordes repetitivos. Ela é uma música que está mais voltada para o worship pentecostal, devido até à identidade dos dois cantores interpretantes dessa canção, que é o Jefferson e a Suelen, e eles têm a sua raiz dentro da Assembleia de Deus, que é de onde eles fazem muito jus ao berço deles. Todas as músicas são fundamentadas dentro da doutrina a qual eles convivem, onde eles cresceram e aprenderam sobre Jesus. Então eu acredito que a canção, ela sim, ela é certamente uma música bíblica, ela tem uma música cativante e eu acredito que algumas igrejas podem até achar que ela não deva ser cantada, mas eu acredito que quem não a canta perde muito da mensagem que é transmitida nela. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Giltão. Um abração. Já deu like? Já compartilhou? Vamos fazer isso, bora. Vamos compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Vamos agora conferir a agenda da igreja? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Minha amiga Adrila, qual que é o quadro de hoje, o texto dentro do seu contexto? Olá, meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para te ajudar aí com algumas passagens bíblicas, né, que às vezes nós usamos de forma descontextualizada. Esse é o quadro Texto com Contexto.
E hoje eu escolhi uma passagem lá de Romanos, muito rica de detalhes, Romanos 8, no versículo 37. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dela. Fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. É uma passagem muito bonita, e esse versículo principalmente, utilizado aí por diversas vezes entre nós, para dizer que nós somos vencedores. Apesar de qualquer coisa, nós vamos sempre vencer. E nós vamos entender hoje se esse deve ser o contexto utilizado e qual é o contexto dessa passagem, quando foi que ela foi dita, né? Se você pegar a passagem, nós estamos lendo o versículo 37. Então, se você pegar os versículos anteriores, tem toda uma história, né? Toda uma passagem e vários ensinamentos aí vindos da parte de Paulo, que são de muito agregar na nossa vida. E que convém você ler para você entender tudo que ele estava querendo dizer e não somente ler essa passagem de forma isolada. Paulo, ele fala aqui, nesse capítulo, né? Ele fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele fala sobre a vida, a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito, o que é da carne, o que agrada, né? O espírito, qual é a vida que agrada a ele. Ele fala sobre filiação. Ele fala sobre o sofrimento presente, sobre a glória futura. Então, é uma passagem que nós precisamos ler, porque ela tem muito ensinamento, ela tem muito a nos oferecer. Então, depois, quando você tiver a oportunidade, leia o capítulo 8 todo, se atentando aos detalhes, né? Porque, de fato, é uma passagem que tem muito a nos ensinar como cristãos, a jornada cristã. Só que eu queria, para você entender o que eu quero trazer hoje, que você lesse comigo os dois versículos anteriores a esse versículo que nós lemos, que fala que nós somos mais que vencedores, que é o 35 e o 36. A palavra de Deus fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí vem o versículo 37 que fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você consegue perceber que quando a gente lê uma passagem, ela já vai fazendo mais sentido na nossa cabeça? Essa passagem, ela não está falando só sobre ter uma vida vitoriosa, ou uma vida que nós só vencemos, uma vida fácil, como muitas das vezes essa passagem é aplicada no nosso cotidiano. Mas ela está falando principalmente do amor de Jesus Cristo. Se você vê, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, dificuldade, fome, nada disso pode nos separar. Porque tudo isso, mesmo que nós viemos a passar tudo isso, nós somos mais que vencedores. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: aqui na Terra, uma perseguição, uma fome, uma crise, algum problema, ele pode nos separar daquelas pessoas e daquelas situações que nós amamos, né? Mas esse não é o parâmetro do céu. Infelizmente, esse é o parâmetro da terra. Então, essa passagem está falando assim, por mais que vocês passem por tudo o que seria possível passar aqui na terra, e aqui na terra vocês poderiam aí viver essa separação, viver esses rompimentos, lá no céu não. Lá no céu, e quando se trata de Jesus Cristo, é diferente. Você pode passar por tribulação, você pode passar por problema, por dificuldade, por fome, por qualquer coisa. Se você viver uma vida alinhada com Cristo, isso não vai separar você do amor dele. Ou seja, isso não vai diminuir o amor de Jesus por você, isso não vai fazer com que você não viva a bondade e a plenitude de Deus se você estiver vivendo ali nos caminhos corretos dele. Mas o que essa passagem, então, ela está querendo dizer? Se você pegar o versículo 36 e se atentar a ele, fala assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós temos que entender que Paulo, ele era muito perseguido, né, por anunciar as boas novas e por defender a causa de Cristo. Então, ele fala assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Paulo não está falando só de uma vitória aqui da terra, mas de uma vitória que vem lá do céu. E ele está falando exatamente sobre isso. Nós somos vencedores por quê? Porque mesmo que a gente passe por crises, por tribulações, nada disso vai conseguir distanciar o amor de Cristo das nossas vidas. Essa é a maior vitória que Paulo está falando. Muitas das vezes nós utilizamos esse versículo para dizer que nós cristãos não temos uma vida fácil.
uma vida tranquila, uma vida isenta de problemas, porque nós somos mais que vencedores. Mas esse ser mais que vencedores é justamente para nós não sermos afastados do amor de Jesus Cristo, quando nós passarmos por algumas situações que aqui na terra poderiam fazer com que, infelizmente, isso viesse a acontecer. Então, quando você lê essa passagem, quando você ouvir essa passagem, a interpretação correta é essa. Nada na terra, nada do que nós passarmos aqui, por mais difícil que seja, vai nos afastar do amor de Jesus Cristo, se assim nós estivermos vivendo de acordo com a sua vontade, né? Se nós estivermos vivendo de acordo com os seus propósitos. Que nós possamos entender que o amor de Jesus Cristo ele é superior a todas essas crises, a todos esses problemas que são citados aqui. E que nós não venhamos a usar esse versículo para dizer que nós vamos ter uma vida fácil, uma vida vitoriosa que a Bíblia prega. Nem sempre ela diz respeito ao que é vivido aqui na terra, mas principalmente ao que será nos entregue quando chegar o momento da nossa salvação. Né? Não é só sobre a terra, mas é sobre o céu. Nós não podemos esquecer sobre isso. Então, quando você ouvir falar, mas eu sou mais que vencedor, não quer dizer que você vai ter uma vida fácil. Né? Uma vida vitoriosa diante de Deus não é uma vida fácil. Então, que nós não venhamos usar esse versículo de forma distorcida, mas entendendo que a maior vitória é nós não sermos afastados do amor de Jesus Cristo quando nós passarmos por todos os tipos de problema que podem acontecer aqui na Terra. Espero que essa passagem tenha falado com você, que você use essa passagem e depois leia ela de forma contextualizada, porque, como eu disse, Romanos 8 é riquíssimo de detalhes e precisa ser lido por nós cristãos, porque tem grandes ensinamentos. Então é isso, espero que tenha abençoado a sua vida, assim como tem abençoado a minha também, e fica com Deus e até a próxima. Obrigado, Adriana. Pessoal, vamos ouvir a palavra. Hoje a palavra está lindíssima, Deus vai falar com você. Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo sobre o tabernáculo. O estudo está muito interessante, como é profundo esse estudo e essa relação com o tabernáculo. Vamos lá hoje, acho que é a quarta parte já, livro do Êxodo, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio de vocês, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse estudo aqui, estamos falando sobre o desejo de Deus de caminhar com o homem no Antigo Testamento. Por duas vezes Deus vai se aproximar do homem que se afastou, que pecou. Sempre foi vontade de Deus de caminhar com a gente. E Ele vai tentar, através do tabernáculo, a qual que eu estou dando estudo, e através do templo de Salomão. Mas vamos ficar só agarrados aqui no tabernáculo. O tabernáculo, tudo nele aponta para Cristo. O tabernáculo era uma tenda móvel, onde Deus se manifestava, e nós estamos explorando ele. Ele apontava para Cristo, ele apontava também para a maneira que nós devemos servir ao Senhor, e ele também é uma tipologia da igreja. Então, tudo que eu estou falando aqui nesse estudo vai nortear em cima desses três tópicos. E no último estudo eu falei sobre o inimigo do tabernáculo. Como assim, pastor? Você que não acompanhou, veja o programa passado. Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, Moisés estava no alto de um monte, mas aqui embaixo, o pessoal ansioso, com medo que Moisés tivesse até morrido, eles começaram a construir um bezerro de ouro. Meu Deus, quando Moisés desce do monte, Moisés fica irado, quebra aquele bezerro. O que nós aprendemos na última aula? Que quando você não trabalha para Deus, o inimigo vai querer que você trabalhe para ele. Tem pessoas que não ajudam no tabernáculo, não ajudam na obra de Deus, mas estão sempre levantando bezerros de ouro. Bezerro de ouro é aquilo que a gente levanta para substituir aquilo que Deus tem para nós. Sabe qual que é o triste da história? Tudo que eles gastaram no bezerro de ouro ficou aqui na terra e foi quebrado. Tudo que você faz para o mundo fica aqui, você não aproveita nada, mas aquilo que eles investiram no tabernáculo serviu de salvação e serviu de mudança de vida. Então, trabalhe para Deus, oferte para Deus, sirva a Deus, porque tudo que você faz para Deus vai voltar para você. E hoje, eu quero ler só com você um texto, livro de Oséias, capítulo 6, que vai fechar esse estudo aqui hoje, você vai entender o que eu quero dizer. Oséias, capítulo 6, verso 3, vai dizer assim, muito conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída,
e ele virá como chuva, e como chuva serôdia que regue a terra. Mas olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que eu quero falar com você nesse estudo aqui hoje? A vida com Deus, irmãos, ela é gradativa. A gente tem que estar sempre crescendo, sempre melhorando, sempre aprimorando. E através desse estudo do tabernáculo também, a gente vai aprender como que a gente cresce na fé. Você não pode ter uma fé raquítica, uma fé paralítica, uma fé estagnada. Tem pessoas que usam aquele versículo quando Jesus fala que a nossa fé tem que ser como uma semente de mostarda. Tem gente que acha que ela tem que ser pequena, porque a semente de mostarda ela é pequenininha. Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que tem que ser como. Como assim, pastor? A semente de mostarda é pequenininha, mas quando ela é plantada, ela vai crescendo, 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 a ponto de se tornar quase uma árvore de 6 metros. Então, o que Jesus estava dizendo? A fé pode até começar pequena, mas tem que melhorar, tem que crescer. Então, nós temos que estar sempre aprimorando que na fé. E o tabernáculo nos ensina isso. Deixa eu te dar um outro exemplo. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para uns, Jesus é apenas o caminho. Eu quero Jesus só para ir para o céu. Amém. Agora, para outros, Jesus é apenas a verdade. Agora, tem outros que fazem de Jesus a sua vida. Irmãos, eu não quero Jesus apenas como caminho. Eu não quero Jesus apenas com a verdade. Eu quero que Jesus seja a minha vida. Eu quero alcançar o estágio maior. Um outro exemplo, até a semente boa de Mateus capítulo 4, quando fala da parábola do semeador, ele vai falar da boa semente. A boa semente, ela frutificou 30, 60 e 100. Ou seja, até a semente boa tem estágio. Tem gente que é uma semente boa, ele recebe a palavra de Deus, mas ele é uma semente 30. Agora tem outros que é uma semente 60, mas tem outros que é uma semente 100, ou seja, 100% de Jesus. Eu quero produzir para Jesus 100%. Se eu sou uma terra boa, eu não quero ficar no raso, eu não quero ficar no meio, eu quero produzir tudo que eu tenho para produzir. Vou te dar um outro exemplo bíblico. Lembra de Ezequiel, capítulo 47, quando o profeta vai caminhando naquele rio de Deus? Ele caminha um pouquinho, as águas vão até nos tornozelos. Ele caminha um pouquinho, a água vai até no joelho. Ele caminha um pouquinho, as águas estão até no lombo. Aí chega uma hora que o anjo puxa e ele diz, aqui está o rio de Deus. A única maneira que você tem de entrar é mergulhando nele. E vida cristã, irmão, não é só molhar o pezinho, não é só molhar o joelho, não. A vida com Deus é mergulhar, é entrar com Deus para valer, é entrar na vida cristã de cabeça, para valer. É isso que eu quero. Pastor, o que isso tem a ver com o tabernáculo? Guarde isso aqui. O tabernáculo, ele tinha 3 divisões: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio é o lugar onde todos poderiam entrar, todos. Agora o santo lugar, não, era somente o sacerdote. Agora no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, ali é somente o sumo sacerdote. Até no tabernáculo, irmãos, eu vejo 3 níveis de vida cristã. Tem gente que quer ficar no átrio. Não, aqui está bom, só aqui está ótimo, aqui é onde todo mundo está. Não, irmãos, não. Eu quero ir mais além. Agora tem outros que se contentam com o santo dos santos, com o santo lugar, desculpa. Não, aqui eu não estou no meu auge, mas aqui está bom. Não está bom, irmãos. O melhor do tabernáculo é o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Eu não quero ficar só no átrio, eu não quero ficar só no santo lugar, eu quero entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus está. E hoje, claro que nós não estamos, que nessa época, hoje nós somos sacerdotes espiritualmente falando. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Esse estudo aqui é para nos ensinar que a gente não pode ficar com uma vida cristã rasa. Eu não quero ficar só no átrio, eu quero mais de Deus, mais de Deus. Vamos aprender isso com o tabernáculo hoje de forma bem rápida. Se você entrasse no átrio,
o átrio não tinha ouro, só tinha bronze, o altar de bronze. Agora lá no Santo dos Santos, né, e também no Santo Lugar, havia ouro. Pastor, o que você quer dizer? A vida cristã é assim. Você pode até começar no bronze, espiritualmente falando, tá, meu irmão? Espiritualmente falando. Você começa até no bronze, mas Deus tem coisas maiores para você. O bronze na Bíblia fala de julgamento. A prata fala de redenção. E o ouro fala de realeza, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver? A vida cristã, ela é tão maravilhosa, porque esse tabernáculo, ele tem muito mais de ouro do que de bronze. Como assim, pastor? A vida com Deus, ela tem muito mais de realeza do que com julgamento. O bronze fala de julgamento, o ouro fala de realeza. Você já percebeu que o diabo só quer nos condenar, só quer mostrar o bronze, só quer mostrar os nossos erros, só quer mostrar as nossas condenações, mas o Senhor está dizendo, calma, eu tenho mais realeza para fazer, eu tenho mais coisas para fazer, maior que o ataque de Satanás, maior que as intenções de Satanás, maior que as acusações do inimigo, é o ouro que Deus tem para nos dar. Deus tem mais graça para dar do que o inimigo para atacar. Deus tem mais bênçãos para fazer do que as condenações do inimigo. Então, que essa palavra aqui hoje, irmãos, a partir desse estudo aqui, eu começarei a falar, a partir do próximo estudo, todos os elementos do tabernáculo. Eu te falarei sobre o átrio, sobre o santo lugar e sobre o santo santo e sobre os elementos que ali estão. Você vai ficar maravilhado com esse estudo, sabe por quê, irmãos? Você vai ver como que está a sua vida cristã. Eu vou te dar só um ourinho aqui, só uma pérola, que semana que vem eu falo. Para aqueles que querem ficar no átrio, a única coisa que tinha no átrio, ou melhor, ali tinha que duas coisas. O altar de sacrifício, ou o altar de bronze, era onde os animais eram mortos e havia ali a bacia de bronze. O altar de holocausto era onde os animais eram mortos, simbolizava a cruz. Pastor, o que isso tem a ver? Meu irmão, quando você quer começar a sua vida cristã, qual que é o primeiro elemento que você vê? O altar de bronze, a cruz. Tudo na vida cristã começa na cruz. Se você quisesse chegar lá no Santo dos Santos, primeiro passa na cruz. Eu vou repetir. Para você chegar lá no final, primeiro começa na cruz. Tudo começa no altar de bronze. Irmãos, não existe vida cristã sem cruz. Não existe trabalho para Deus sem cruz. Na cruz eu fui perdoado. Na cruz eu continuo sendo perdoado. E na cruz eu encontro força. Por isso que o primeiro elemento do tabernáculo é o altar de bronze, irmãos. Bronze fala de julgamento, como eu falei, e na cruz do Calvário, onde Cristo foi morto. Nesse altar de bronze, os animais eram mortos e Jesus foi morto naquela cruz por mim e por você. Então, para nós terminarmos aqui, guarda essa palavra. Que você não se contente em ser uma boa semente 30%. Não, eu quero ser uma semente que produza 100%. Que você não tenha Jesus apenas como caminho, a verdade. Não, caminho, verdade e a vida. Ele é a minha vida, a ponto de Paulo dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você não se contente com uma aguinha só na canela. Não, eu quero Jesus por inteiro. Eu não quero viver uma vida cristã rasa, só venho à igreja aos domingos, eu leio a Bíblia quando der, oro quando der, não convido ninguém para a igreja, não prego de Jesus para ninguém. Não, eu não quero essa vida cristã, eu não quero uma vida cristã rasa. Não, eu quero mais de Deus, porque Deus tem muito para fazer. Então guarda isso aqui. Se você quer mais de Deus, olha para o tabernáculo. O primeiro elemento que você vai ver no átrio é a cruz, é o altar de bronze que simboliza a cruz. E eu convido você hoje a ir até a cruz, a reconhecer onde você está errando, a reconhecer onde você está falhando e fala, Senhor, nesse altar de bronze, nessa cruz, eu reconheço os meus pecados e eu quero a partir de hoje te servir com integridade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa mensagem. Hoje nós aprendemos aqui que ao olhar para o tabernáculo,
eu vejo que a minha vida cristã tem que melhorar, tem que crescer. Eu não quero ficar apenas no átrio, não. E não apenas no santo lugar, também não. Eu quero chegar no Santo dos Santos, onde a tua presença está. Eu sou grato pela cruz, eu sou grato por tudo que o Senhor fez, mas eu quero crescer na fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não quero ser uma semente 30 e nem 60. Eu não quero ter as águas apenas nos joelhos e nos tornozelos. Eu não quero ter o Senhor apenas como o caminho que me leva para o céu, ou como a verdade. Eu quero ter o Senhor como minha vida. Pai, que esse estudo venha me fazer crescer ainda mais. Que eu venha queimar dentro de mim, que o Teu Espírito venha me incomodar para que eu possa melhorar. Vá de encontro a este homem, essa mulher que ouviu essa palavra, que nós possamos ir até a cruz e reconhecer os nossos pecados, que a gente venha se consertar a cada dia. Transforma a vida deste homem, dessa mulher, essa pessoa que está lutando contra essa enfermidade. Tu és o Deus que cura, aquele que está com as portas fechadas, o Senhor pode abrir. Traga a paz dessa família, restaura esse homem, essa mulher, essa pessoa que está afastada do Teu Evangelho, que ele venha se reconciliar também. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado pela sua audiência, o programa hoje foi maravilhoso. Não saia sem dar o like, sem compartilhar. E permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abração, paz do Senhor, Deus te abençoe.